Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Carlos, o Tonhão, e nesse vídeo a gente vai falar sobre combinação. A maior dificuldade dos alunos, no geral, é saber distinguir quando se usa a fórmula do arranjo e quando se usa a fórmula da combinação. Nesse vídeo eu vou falar especificamente da fórmula da combinação, mas vou aproveitar para tentar tirar um pouco desse grilo de quando uso uma fórmula e quando uso outra, né? Então o vídeo está dividido em 3 partes. Vou falar um pouco sobre a combinação, o que é a fórmula e etc. Depois a gente resolve alguns exercícios e no final eu vou propor para vocês um desafio, um exercício aí final, beleza? Vamos lá então? Bora! Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre combinação é as situações em que a gente vai usar essa fórmula, tá? E a situação é a seguinte, é sempre que a gente estiver pensando em termos de subconjuntos, tá bom? Subconjuntos. O que são subconjuntos? Subconjunto é quando eu tenho um conjunto de elementos, tá? Então eu tenho aqui vários elementos aqui dentro de um conjunto, certo? E eu quero pegar um outro conjunto dentro desse conjunto. Então eu quero selecionar, por exemplo, 5 objetos dentro desse conjunto aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 5, 11. Que tem 5. Então eu estou selecionando de 11, estou selecionando 5. Ok? E aí que vai entrar a combinação. Em geral a gente vai escrever assim, combinação de 11, escolho 5. Eu tenho um conjunto com 11, escolho 5. Simplesmente isso. Tá? Aí eu posso escolher a quantidade que eu quiser aqui. Por exemplo, escolho 3. Então vai ser a combinação de 11, escolho 3. Tá certo? Então é nessas situações que a gente vai usar a fórmula da combinação. E o que quer dizer essa combinação de 11 escolho 3? Quer dizer, toda a quantidade de maneiras desse conjunto aqui eu extrair 3. Então, por exemplo, poderia escolher esses 3 aqui. Ou poderia escolher esses 3. Ou poderia escolher esses 3. Ou poderia escolher esses 3. Ó. Esse e esse. Todos esses são subconjuntos desse conjunto maior. Ok? Qual que é a principal coisa que a gente precisa observar quando estiver trabalhando com subconjuntos? É que a ordem dos elementos não importa. Então, por exemplo, se eu escolhi esse subconjunto aqui de 3, ó, não importa se eu escolhi esse aqui primeiro, esse em segundo e esse em terceiro lugar. Não existe lugar nos subconjuntos. Todos eles têm a mesma importância aqui. Tá? Então essa que é a ideia dos subconjuntos. E como que a gente calcula isso? Como é que é a fórmula, então, da combinação? A fórmula é essa daqui, ó. Combinação de n coisas, escolho p coisas, vai ser dada da seguinte maneira. N fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Ok? Onde o fatorial aqui, para nós, é aquele negócio, né? Pego esse númerozinho aqui e vou multiplicando por todos os seus antecessores, até chegar no 1. Eu acho que vocês já devem estar familiarizados com essa coisa do fatorial. Se não tiver, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu ensino vocês a calcular, trabalhar com fatorial e trabalhar com simplificações no fatorial. Tá bom? Então essa daqui é a fórmula. Vamos usar essa fórmula agora? Só que hoje eu vou pegar situações particulares. Lembrando que sempre são situações em que eu tenho um conjunto maior e eu quero extrair um subconjunto desse conjunto maior. Então vamos para o primeiro problema. Então o primeiro problema é esse aqui, ó. Numa urna há 10 bolas numeradas de 1 a 10. 3 bolas são sorteadas sem reposição. De quantas maneiras diferentes esse sorteio pode ser realizado? Então aqui está implícito que eu simplesmente vou sortear essas bolas. Então posso sortear a bola 1, 3 e 9, por exemplo. Posso sortear a bola 2, 4 e 6, por exemplo. Tá bom? Mas o que está implícito aqui é que se eu sortear as bolas 2, 4 e 6 e sortear as bolas 6, 2 e 4, isso é o mesmo sorteio. Tá bom? É o mesmo sorteio. Tanto faz a ordem em que as bolas são sorteadas. O que importa são quais bolas foram sorteadas. Isso tem muito a ver com o bingo, por exemplo. O bingo não importa a ordem em que foram sorteadas as bolas, os números, né? Só importa que saia todos os números que você tem na sua cartela. Aí você ganha, não é isso?
Então aqui, o que a gente vai fazer? É exatamente aquela situação. Tenho 10 elementos no conjunto e eu preciso extrair 3 elementos desse conjunto. De quantas maneiras diferentes a gente pode extrair esses 3 elementos do conjunto? Então a fórmula, a gente vai usar exatamente a fórmula da combinação. Combinação de 10, escolhe 3. E aí como que a gente faz essa continha? 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. E vamos embora, né? Como que a gente resolve essa conta aqui? Primeiro fazer aquela subtração ali no parênteses, né? A primeira coisa que a gente faz. Fica 7 fatorial aqui, certo? Aí eu vou abrir esse 10 fatorial até chegar no 7 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aqui deixo o 3 fatorial, eu vou escrever como 3 vezes 2. Não preciso do 1 aqui, porque multiplicar por 1 não altera nada. E deixo aqui o 7 fatorial. Esse 7 fatorial é que eu vou cancelar aqui, ó. 7 fatorial com 7 fatorial. Ok? Para concluir essa conta, eu vou continuar simplificando o que puder simplificar. O 2 com 8, sobra 4 aqui, embaixo fica 1, né? E o 3 com 9, sobra 3 aqui. O que sobrou dessa conta aí? 10 vezes 3 vezes 4. Beleza, pessoal? Então esse aqui é um problema, ó. 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Tá? Então, significa o quê? Que existem 120 maneiras diferentes de sortear 3 bolas desse conjunto. Ok? Então, por exemplo, se eu estivesse vendendo uma rifa aí para sorteios e quisesse fazer cartelas com 3 números, quantas cartelas diferentes eu faria com 3 números desses de 1 a 10? Eu teria até 120 cartelas, de forma que quando eu fizesse os 3 sorteios, né? Eu teria apenas um ganhador. Espero que esteja clara essa ideia. Vamos para o próximo? Essa daí é a questão 2. Quantos triângulos diferentes podem ser traçados utilizando-se 14 pontos de um plano, não havendo 3 pontos alinhados? Esse é um problema muito comum, muito recorrente quando a gente está mexendo com análise combinatória, tá? A situação é assim, eu vou desenhar alguns pontos aqui, não vou desenhar os 14, não, para evitar a fadiga, né, gente? Então, ó, tem aqui os pontos aqui no plano, digamos que sejam esses pontos aqui. Essa informação de eu dizer que não tem pontos alinhados, não tendo 3 alinhados, é importante porque eu estou dizendo o seguinte, não tem 3 pontos que passam por uma única reta, então se eu tentar traçar uma reta que contém 2 pontos, né, não vai ter um terceiro ponto nessa reta, então eu não consigo 3 pontos, colocar os 3 na mesma reta, tá? Essa informação é importante, porque o desenho não tá tão bom assim, mas essa informação é importante para a gente saber que, de qualquer forma que eu ligar esses pontos, né, que eu escolher 3 pontos, eu sempre vou ter um triângulo, tá? Então, por exemplo, eu escolhi esses 3 aqui e tenho esse triângulo. Eu posso escolher esses 3 aqui e tenho outro triângulo, certo? Ou, sei lá, posso escolher esses 3 aqui e eu tenho outro triângulo. De forma que, sempre que eu escolho 3, eu tenho um triângulo. Observa que a situação é exatamente a mesma da anterior. Eu tenho 14 pontos, aqui não tem os 14, mas tem 14 pontos, e desses 14, eu vou sempre escolher 3. Então, quantos subconjuntos de 3 pontos diferentes eu posso formar com esses 14 pontos? Tá? Essa que é a pergunta. E a resposta é muito simples, né? Que é a situação em que eu tenho que escolher e a ordem que eu escolho não importa, né? Tanto faz qual ponto eu vou escolher primeiro, né? Se eu escolho esse primeiro, depois esse, depois esse, depois esse, ou, né? Se eu escolho esse, depois esse, depois esse, o triângulo que vai ser formado é sempre o mesmo, tá bom? Então a ordem da escolha não faz diferença no resultado final. E aí a conta vai ser o quê? Combinação de 14, escolho 3. 14 fatorial sobre 3 fatorial, 14 menos 3 fatorial, ou seja, 14 fatorial sobre 3 fatorial vezes 11 fatorial, que tem um vezes, tá? Bom, e aí, como é que fica isso daqui? Vou abrir o 14 até chegar no 11, fazer assim, 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 fatorial. E o 3 fatorial aqui eu vou abrir 3 vezes 2.
Embaixo tem o 11 fatorial. Esse 11 fatorial, ó, cancelei. Beleza? Sobrou o 3 e o 2. Eu posso simplificar com as outras coisas que sobram aqui. O que sobrou aqui para mim? Ó? 3 vezes 2 é 6. 12 dividido por 6 é 2. Então eu tenho essa situação aqui. Eu tenho 14 vezes 13 vezes 2. Eu já fiz essa conta aqui, que dá 364. 364. Então, são 364 triângulos diferentes que podem ser formados se eu tiver 14 pontos espalhados no plano, de forma que não tenho 3 deles alinhados, porque se eles estiverem na mesma linha não formam triângulo. Bem, enfim, são 364 triângulos diferentes. Vamos para o último? Então, agora é o último exercício. Vamos lá. Esse aqui é um problema que aparece também com uma relativa frequência, que é o problema das comissões, tá? A situação é a seguinte: eu tenho 12 alunos numa turma. 5 desses alunos devem ser escolhidos para formar uma comissão de representação para organizar uma festa junina. Tá? A festa junina da escola, eu quero 5 alunos para ajudar a organizar. O que é mais importante aqui é que eles vão simplesmente formar essa comissão. Então eu vou formar uma comissão. Não importa qual aluno que eu escolhi primeiro, ok? Eu só preciso ter 5 alunos. Todos eles têm o mesmo cargo dentro da comissão, são membros da comissão. Então, tanto faz a ordem, que eu escolho primeiro o Joaquim, a Maria, tanto faz qual que eu escolhi primeiro. Uma situação que diferenciaria isso seria, por exemplo, se eu tivesse cargos dentro da comissão. É o que eu falei. Imagina que eu tenho 5 cargos nessa comissão. Eu falo, um é o presidente, o outro é o vice-presidente, o outro é o tesoureiro, aí depois eu tenho o primeiro secretário e eu tenho o segundo secretário. Tá? Imagina que eu tenho essa situação aí. Aí sim faz diferença, que aí o primeiro que eu escolher vai ser o presidente, né? Tenho 12 possibilidades para escolher o presidente, aí eu tenho 11 possibilidades para escolher o vice-presidente, 10 para escolher o tesoureiro, 9 para escolher o primeiro secretário e 8 para escolher o segundo secretário. Seria um problema só de princípio fundamental da contagem. Não precisaria dessa fórmula da combinação. Mas agora, a situação que a gente tem é onde a ordem não importa, tanto faz quem eu escolhi primeiro que eu escolhi depois. Então, o que a gente vai fazer? Primeira pergunta é: quantas comissões diferentes podem ser formadas? E aí? Só quero formar as comissões. De quantas maneiras diferentes a gente pode fazer? Eu tenho 12 alunos, é um conjunto com 12 alunos, e eu preciso extrair um subconjunto com 5 alunos. Quantos são os subconjuntos de 5 alunos dentro desse conjunto de 12? Essa aqui é a pergunta. E aí a gente usa a combinação. Vou fazer 12 fatorial sobre 5 fatorial, 12 menos 5 fatorial, correto? E aí, bom, primeiro faço a subtração bonitinha ali, 5 fatorial, aqui é 7 fatorial, correto? E aí faço a simplificação. Vou pegar o 12 aqui, fazer 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. E embaixo eu tenho 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não precisa, vezes 7 fatorial. Posso cancelar aqui, não é? 7 fatorial com 7 fatorial. Depois eu procuro mais coisas para simplificar aqui. Observa que 5 vezes 2 é 10, né? Cancelei aqui. E 4 vezes 3 é 12, não é isso? O que sobrou aqui? Sobrou 11 vezes 9 vezes 8. Esse nem precisa de calculadora, né, gente? Porque é 11 vezes 72. Como é que eu multiplico 72 vezes 11? É só fazer 720 mais 72. É 2, 9, 7 aqui. Então é 792 grupos diferentes que a gente pode formar. Então, eu posso formar 792 comissões diferentes para essa festa junina. Beleza, pessoal? É isso aí. Bom, a letra B, eu começo a colocar restrições no problema, tá? Eu estou dizendo o seguinte, sabemos que os alunos Juleu e Romieta são ex-namorados.
E eles não se dão muito bem atualmente. Se eles estiverem juntos na comissão, pode dar algum problema. Bom, então a gente gostaria que eles não tivessem os dois na comissão. Então, quantas comissões diferentes podem ser formadas sem que os dois façam parte dela ao mesmo tempo? Tá claro qual que é o problema? Eu posso ter o Juleu na comissão. Eu posso ter a Romieta na comissão, mas não posso ter os dois juntos. Então, existem comissões que têm o Juleu e a Romieta, tem comissões que só tem o Juleu, tem comissões que só tem a Romieta e tem comissões que não tem nenhum dos dois, tá? As que eu não quero são essas aqui, beleza? Bom, o nosso primeiro instinto é começar a calcular as comissões que não tem os dois. E aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque se eu for calcular, eu vou ter que calcular primeiro as comissões que só tem o Juleu, depois as comissões que só tem a Romieta e depois as comissões que não tem nenhum dos dois, certo? Bom, mas vocês concordam comigo o seguinte, olha só, em todo o espectro aqui das comissões possíveis, eu tenho as comissões com o Juleu, tenho as comissões com a Romieta e tenho as comissões com os dois aqui no meio, não é isso? Tem a comissão que tem os dois, que é essa aqui que está no meio. Então, se eu for contar as comissões que tem o Juleu, a Romieta e os que não tem nenhum dos dois, né, que é o que está fora das duas bolinhas aqui, as comissões que não tem nenhum dos dois. Se eu fosse fazer isso, eu teria que fazer várias contas, correto? E quando, na verdade, eu já tenho esse número aqui, 792, que está contando para mim todas essas comissões. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente pegar esse conjunto aqui, tá? Que é a interseção dos conjuntos, ou seja, os conjuntos que tem o Juleu e a Romieta, e subtrair, né? Pegar esse 792 menos esse número aqui que a gente vai calcular. Então, essa é uma estratégia muito comum usada na análise combinatória, que é o quê? Você pegar o conjunto todo, que você tem todas as possibilidades, e subtrair aquelas que você não quer que aconteça. Então, em vez de contar aquilo que eu quero, eu conto tudo e subtraio o que eu não quero. E é isso que a gente vai fazer. Então, como que eu conto todas as comissões que tem os dois? Então, tem que ter o Juleu e tem que ter a Romieta. Então, é o seguinte, eu tenho 5 lugares, né, para comissão. E eu já vou fixar aqui, ó, o Juleu e a Romieta estão na comissão. Eles já estão lá, certo? Quantas pessoas que sobraram? Eram 12, então agora tenho 10 pessoas. E sobraram 3 vagas. Tinha 5 vagas, sobraram 3 vagas. Das 10, eu só preciso escolher as 3. Não importa a ordem, tá? Então, das 10, escolho 3. 3 vagas. O que eu vou fazer? A mesma combinação lá que a gente fez. Tá? Combinação de 10, escolho 3. Tenho 10 fatorial sobre 3 fatorial. 10 menos 3 é 7, né, gente? Então, é 7 fatorial aqui embaixo. Vou fazer de uma vez. 7 fatorial está perseguindo a gente. E aí vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Dividido, aqui eu vou abrir o 3 vezes 2 vezes 7 fatorial. E aí só simplificar. 7 fatorial com 7 fatorial. 3 eu simplifico aqui, sobra 3. O 2 eu simplifico com 8. Sobra 4. Olha que legal. A gente já tinha feito essa conta, né? É 10 vezes 3 vezes 4, que dá 120. Ok? Então, qual que é a resposta da letra B? Eu tinha 792. Aí eu tenho as comissões com o Juleu e a Romieta, que são 120. A resposta que eu quero é total menos essa 120. Então, é 2, 7, 6. Então, eu tenho 672 organizações aí para a festa junina que não tem nem o Juleu e nem a Romieta. Tá bom? Esses dois podiam simplesmente resolver a vida deles, né? E ficar de bem. Mas enquanto eles não resolvem, tira eles da comissão. Tá bom? Bom, esses são os problemas de hoje, pessoal. São os desafios de hoje. Eu tenho uma proposta para vocês, que é um outro problema, tá?
Dois problemas, na verdade, baseados nesse último que a gente fez, que é o seguinte: imagina que você ainda tem a turma lá de 12 alunos. 12 alunos. E o professor quer dividir esses 12 alunos em 3 grupos. 3 grupos de 4. De quantas maneiras diferentes esses 12 alunos podem ser divididos em 3 grupos? Tem a ver com esse probleminha que a gente acabou de fazer. Pensem nele. Acho divertido. Um outro problema que é exatamente igual, mas aí dá umas contas muito grandes, a gente precisa de uma calculadora para fazer, é o seguinte, é o problema dos dominós. Quando a gente joga dominó, o jogo tradicional de dominó, ele tem 28 peças e ele é jogado com 4 pessoas, tá? Esse é o tradicionalzão do dominó. Tem 28 peças, tem que distribuir essas 28 peças para 4 pessoas. De quantas maneiras diferentes essas peças podem ser distribuídas? Então, quantos jogos diferentes de dominó a gente tem? Quantos jogos iniciais de dominó existem, né? E como que a gente chega nesse número aqui? Se vocês quiserem depois que eu faça um vídeo aí respondendo essas perguntas, é só falar, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês aí as diferenças entre as situações em que a gente tem ordem e a gente não tem ordem, tá? Acabou que eu não falei do arranjo, mas o arranjo é quando as situações que tem ordem, tá? Em que a ordem dos elementos, a ordem das escolhas ali importa. Por exemplo, no problema lá das comissões, quando a gente tem cargos nas comissões. Ali eu usaria a fórmula do arranjo, por exemplo. Mas o mais importante é entender que quando não tem ordem, ou seja, quando a ordem não faz diferença, a gente vai usar a combinação. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um tininho para nós, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, pessoal, e até a próxima.